Olá, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos alunos. Eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva, preparação para o trabalho e renda. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a ocupação do vendedor do comércio varejista em seus vários ramos de atuação, e nomenclaturas dependendo da empresa e do ramo de atividade do negócio onde irá atuar. Na aula de hoje, nós vamos falar mais das atribuições do vendedor do comércio varejista, falando exatamente das suas responsabilidades, do seu dia a dia e quais as competências necessárias para desenvolver a função. Sejam então todos bem-vindos à nossa quinta aula do curso de Técnicas de Vendas no Varejo. Atribuições do vendedor do comércio varejista. De modo geral, o vendedor de comércio varejista exerce as funções descritas a seguir. Então, nós vamos seguir aquilo que diz a CBO, certo? Nós já vimos o que era a CBO nas aulas passadas, e hoje nós vamos então nos aprofundar nessas atribuições. Primeiro, venda ou coordenação de vendas de mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista, auxiliando os clientes na escolha. Então, aqui nós temos uma ilustração, o vendedor como conhecedor do produto ou do serviço que está negociando, ele sabe qual a aplicação melhor desse produto ou serviço. Então, ele é um consultor de vendas nesse momento para orientar o cliente sobre qual a melhor escolha para o resultado que deseja, para a necessidade que está buscando. Vamos prosseguir. Apesar de parecer simples, essa atribuição não é fácil, pois para realizar a venda é preciso identificar as necessidades do cliente, percebendo aquilo que ele está observando e tentando estabelecer um diálogo para se inteirar de suas preferências. Então, para o vendedor poder sugerir a melhor aplicação para as necessidades do cliente, é natural que ele precisa, no diálogo, descobrir qual que é o objetivo do cliente, por que ele entrou na loja, por que ele veio em determinado produto ou serviço, se houve uma indicação técnica ou de alguém que já está usando o produto, e a partir daí ele tem condições de orientar e apoiar esse cliente, que é a função do vendedor do comércio varejista. Conhecer bem os produtos com os quais trabalha, como acabei de falar, suas características e benefícios, tipos de produtos semelhantes disponíveis na loja, respectivos preços, formas de pagamento, para sugerir opções. Então, o vendedor de comércio varejista, ele tem que conhecer a fundo o seu produto ou serviço, para poder naturalmente, dentro desse espectro de possibilidades, oferecer o que é melhor para o cliente. Aqui nós temos uma ilustração de uma colorista, mostrando uma paleta de cores, provavelmente para indicar a melhor tinta que vai decorar a casa desse cliente, ou até um tecido para decoração de cortinas, e tudo mais. Então, dependendo do ramo de atuação do vendedor, ele precisa estudar muito para poder oferecer o melhor para o cliente, que é o atendimento. Nós já falamos que todas as lojas, elas podem ser iguais, mas o diferencial é a qualidade do atendimento desse vendedor. Quantas vezes, quando crianças, a gente entrava numa loja e a mãe da gente falava assim, o Alberto está, eu lembro disso, aí um gerente ou um outro vendedor falava assim, posso ajudar, o Alberto está almoçando, ou o Alberto teve que sair, e aí a mãe da gente fala assim, não, eu volto quando o Alberto estiver. Por que isso? Porque esse vendedor criou uma relação de confiança com a mãe da gente. E a partir daí, ela então prefere esse vendedor por causa dessa relação. E a isso nós chamamos de fidelização do cliente. Atribuições do vendedor do comércio varejista.
oferecer a possibilidade de prova dos produtos, roupas, calçados, maquiagem, etc., e auxiliar o cliente nesse processo e nesse momento. Então, como é que é isso? Na hora que eu estou apresentando um produto que o cliente não conheça, né? Muitas vezes é um produto novo, é importante que haja produto suficiente para que o cliente possa degustar esse produto, né? Experimentar e ver a aplicação. Facilitem muito a decisão de compra desse cliente. Dependendo da mercadoria oferecida, procurar demonstrar seu funcionamento, informando as qualidades e as vantagens que sua aquisição pode propiciar ao cliente. A gente vê, por exemplo, aqui essa loja, o vendedor demonstrando um aparelho de televisão, né? Existem várias opções hoje, né? Você tem Smart TVs, você tem televisões de 4K, você tem televisões de vários tamanhos e também para vários bolsos, né? Então, a partir da demonstração e da apresentação das qualidades do produto, o cliente também pode decidir com mais precisão e sair mais feliz nessa negociação. Eu acho que é importante a gente saber que todo o processo de venda, gente, é um processo de risco. Risco para o vendedor, que tem medo de que o cliente possa não ficar satisfeito, e risco para o cliente, que ao sair da loja pode encontrar uma outra loja com um produto semelhante por um preço bem menor, né? Então, essa relação envolve bastante confiança. No caso de produtos de alimentação, sempre que possível, oferecer degustação ou distribuir uma amostra. Então, a gente está vendo aqui a importância do vendedor, além de conhecer o produto, além de identificar as necessidades do cliente, também oferecer uma amostra do produto que está vendendo ou do serviço, né? 2. Registro ou controle do registro de entrada e saída de mercadorias. Essa atribuição envolve as seguintes ações. Então, o que é isso? Isso é uma atividade que também o auxiliar de almoxarife tem, né? E o vendedor tem que ter também para ele controlar o que tem no estoque, né? Essa atribuição envolve o quê? Conferir as mercadorias no momento em que chegam, mediante a nota fiscal e pedido. Ele vai, como um auxiliar de almoxarifado, né? Em pequenas lojas, o vendedor faz essa função também. Ele vai conferir, a partir da nota fiscal, a quantidade do produto, a prazo de validade, principalmente os produtos de gêneros alimentícios, né? E o custo desse produto, né? Ele vai conferir tudo, vai fazer a conferência quantitativa e qualitativa. Qualitativa seria a conferência de quantidades para ver se bate com a nota fiscal. E a conferência qualitativa seria se não tem uma avaria, se o produto não está amassado, se o produto já não está além do período de validade. Então, tudo isso é responsabilidade do vendedor nesse momento. Examinar as condições dos produtos para ver se estão de acordo com o solicitado, né? Eu tenho que ver o pedido. Será que o que chegou bate com o pedido? Né? É importante isso. Preparar as mercadorias para a venda, etiquetando-as com o preço. O vendedor que faz isso nas gôndolas do supermercado, né? Faz isso nas lojas de self-service, de autoatendimento, nos shoppings, né? Organizá-las no espaço de exposição, mantendo sempre a ordem do local após o atendimento ao cliente. Eu estou numa loja de calçados, o cliente experimentou vários produtos e escolheu um, é natural que aqueles que sobraram ali eu vou ter que guardar de maneira adequada. Isso com ferramentas, com vestuário, né? Não importa. Então, essa parte de organização e guarda dos produtos é responsabilidade do vendedor do comércio varejista. Listar a necessidade de mercadorias para reposição e encaminhar a lista ao setor responsável. Então, se eu vejo que no estoque está faltando determinado produto e tem bastante demanda, né, é importante, então, o vendedor se antecipar para não faltar produto para o cliente, porque se faltar, corre o risco de perder a venda.
3. Prestação de serviços aos clientes, tais como orientação e assistência na troca de mercadorias, encaminhamento ao setor de atendimento ao cliente, ao crediário e outros serviços correlatos. Então, o vendedor ele já fez a venda. O cliente, quando ele precisa de algum auxílio, algum serviço, é na troca ele vai buscar o vendedor que efetuou a venda. Então, embora ele possa achar que não é atribuição dele, o vendedor tem que orientar o cliente, né? As lojas não são obrigadas a trocar os produtos, né? Mas as lojas fazem isso por cortesia para fidelizar os clientes, dando-lhes uma qualidade alta no atendimento, né? Crediário é uma coisa importante, né? Outro serviço pode ser que o produto precise de um reparo, às vezes a própria loja pode fazer isso, né? Então é isso, a qualidade no atendimento é fundamental. O vendedor mostra-se solícitos às dúvidas do cliente. Temos uma foto aí demonstrando, ilustrativa. 4. Elaboração de relatórios de vendas, de promoções, de demonstrações e de pesquisa de preços. Olha que legal! O vendedor também faz pesquisas, né? Para saber o que a concorrência está fazendo. Não espere que o cliente venha informar o vendedor de que a loja do outro lado da calçada está vendendo o mesmo produto 30% mais barato. O vendedor tem que se antecipar. Então, para tanto, o que é necessário? Evidenciar as mercadorias em promoção, organizar o local de exposição de forma atraente. Estamos vendo aqui um supermercado, né? Cada produto é alocado num corredor, né? Parece um almoxarifado porque também tem ruas, né? E tem os displays indicando os produtos, né? Então, onde está a promoção, normalmente fica na frente. Na hora que o cliente chega, já está ali na frente das gôndolas, né? Organizar o local de exposição de forma atraente, abastecer os pontos de vendas e as gôndolas, recolher mercadorias quando violadas. Quantas vezes não chega ali, tem um produto que já foi violado, né? Alguém derrubou, então o vendedor também tem que fazer isso. Nesse caso, ele recebe a atribuição de repositor nos supermercados. 5. Trabalha com segurança, ou seja, ao usar equipamento de proteção individual, EPI, quando for o caso. Aqui nós temos uma imagem mostrando o que nós estamos passando hoje, né, gente? Que é a pandemia. Então é muito importante que o vendedor esteja com um equipamento de segurança, que é essa proteção, né? Para não ter contato direto com o cliente, e a máscara, né? É muito importante. Se o vendedor precisa entrar na câmara fria, ele precisa usar então aquele jaleco, aquela roupa térmica, né? Para proteger ele a saúde. Se vai entrar num lugar que é barulhento, por exemplo, um depósito de materiais de construção, né? Que tenha, por exemplo, alguma reforma, ele também tem que ter esse equipamento de segurança, capacete, óculos, né? Manter livres os corredores de acesso à área que estiver sendo usada para o carregamento ou descarregamento das mercadorias. Então, essa questão de logística, né, que é a movimentação de materiais dentro da loja, também é responsabilidade do vendedor do comércio varejista. Isolar as áreas de empilhamento até que a entrada e a saída de mercadorias sejam encerradas. Normalmente isso é feito fora do horário comercial, mas existem algumas lojas que é feito junto do horário comercial, então é importante que o vendedor se atente a isso por uma questão de segurança. 6. Demonstração de competências pessoais como ser objetivo ao lidar com o público, mostrando-se cuidadoso ao abordar as pessoas. Então, o que é ser objetivo? Responder aquilo que o cliente está pedindo. Tem gente que é prolixa. O que é prolixidade? Então, uma pessoa pede uma informação, a pessoa conta a vida inteira dela antes de responder. Então, isso não é ser objetivo. Então, isso faz parte do perfil do vendedor. Como ele conhece o produto ou serviço, cada pergunta que é feita, ele tem que ir direto ao ponto. Orientar o cliente em tudo que for necessário. Inclusive, recentemente eu fui numa loja comprar uma cortina pronta,
E o vendedor me mostrou como é que eu tinha que montar essa cortina, né, dentro do meu quarto. Né? Existe um varão e existe a maneira correta. Então, o vendedor foi muito solícito e me deu todas as orientações necessárias. Né? Então, ali a gente vê que é uma pessoa qualificada e, naturalmente, conseguiu me fidelizar. Trabalhar em equipe, sendo parceiro e procurando ouvir e compartilhar suas ideias. É difícil um vendedor que trabalhe sozinho. Né? Normalmente é uma equipe gerenciada por alguém da área comercial. Então é importante essa capacidade de dividir as atribuições, né? Para que todos tenham seu espaço. Não desmerecer as propostas de seus colegas. Às vezes, quantas vezes a gente não vê isso? A pessoa dá uma sugestão, aí vem um outro colega já, vendedor é muito gozador, né, gente? É difícil. Eu já trabalhei com vendedores e quando tem alguma convenção, ninguém dorme. Né? Eles são tão brincalhões que eles aprontam uns com os outros. E é importante ter esse bom humor. Se o vendedor não tiver bom humor, ele não consegue abordar o cliente. Né? Então, ele tem que procurar ouvir e compartilhar suas ideias e respeitar as propostas dos colegas, mesmo que não concorde com elas. Hoje, no país, nós vivemos uma grande polarização, né? Até complicado discutir política, né? Está mais perigoso do que discutir futebol ou religião. Então, vivemos num país democrático, temos que respeitar as ideias diferentes, né, gente? O que seria de nosso mundo se todo mundo gostasse do amarelo? É importante num prisma, né? Que refrata a luz do sol, refrate todas as cores do arco-íris e todas as opiniões. Né? Ser dinâmico e proativo. O que significa ser dinâmico e proativo? O cliente entrou na loja, eu não vou ficar esperando ele vir atrás de mim. Eu vou lá e coloco à disposição, me apresento, pergunto como eu posso ser útil para esse cliente e deixo o cliente à vontade. Tem muita gente que fica colado, né? Onde o cliente vai, está na cola. Isso não é uma postura adequada para o vendedor. Procurar se atualizar sempre. Gente, o vendedor do comércio varejista é uma função que está em constante transformação. Né? Nós estamos vendo com a pandemia, a criatividade na hora de vendas está sendo fundamental para manter o negócio. Então, a atualização é muito importante, não só na função do vendedor, do comércio varejista, mas em qualquer profissão. Ainda segundo a CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, lembra que nós falamos disso, né? A formação exigida para a ocupação de vendedor de comércio varejista é o ensino fundamental, né? Completo. Porém, dependendo do estabelecimento, é solicitado o ensino médio. Né? Então, basicamente, até o 9º ano, né, é aceitável para ser vendedor. Mas, como existe muita concorrência, as empresas querem atender bem o cliente, então é natural que comece a exigir um pouco mais. Então, ensino médio é fundamental. Se alguém tiver com curso superior, também vai ajudar bastante. Né? Em alguns lugares, como shopping centers, pode-se pedir que o pretendente a essa ocupação esteja cursando o ensino superior. E ainda há situações em que uma segunda língua é importante, como aeroportos e regiões de fronteira. E também locais que exista muitas pessoas circulando para conhecer lugares importantes numa cidade, né? Locais culturais, como teatros, cinemas, né? Locais de entretenimento. Em todas essas áreas existem vendedores e é necessário ter o domínio de uma segunda língua. Né? E aqui então nós temos um espectro de vendedores, né? Desde um vendedor de material de construção, né? Aqui uma vendedora atuando também nessa área e vendendo tintas, né? Pigmentos. E aqui nós temos um outro vendedor. Então, dependendo do vendedor, vai ser exigido um perfil diferente. Por isso que é importante sair na frente e se atualizar sempre. As informações, hoje, com o mundo digital, elas ficam obsoletas muito rápido.
Para vocês terem ideia, o engenheiro, né, que tem o seu curso de formação de 5 anos, depois dos 5 anos ele tem que fazer um curso de atualização, porque tudo que ele aprendeu já ficou obsoleto, né? A gente vê até os aparelhos eletrônicos, né, gente? A cada 6 meses eles são atualizados, né? E os nossos aparelhos eles ficam obsoletos rapidamente. Então os nossos conhecimentos também. As condições gerais de exercício da ocupação de vendedor de comércio varejista são: o trabalho é assalariado, com carteira assinada, no caso de empresas comerciais ou autônomo. Então, o vendedor ele pode atuar como carteira assinada ou como autônomo, tá, gente? Pode existir alguma empresa que ofereça a ocupação de MEI, microempreendedor individual. A própria vendedor abre sua empresa, presta o seu serviço e emite a nota fiscal para receber, então, o pagamento para o serviço prestado, né? O ambiente de trabalho costuma ser fechado em lojas. 90% do trabalho do vendedor é em lojas fechadas, supermercados, lojas de materiais de construção, shopping centers, né? Padarias, lojas de tecido, loja de prestação de serviços, né? Então, é importante a gente ter ideia de como é o perfil desse cara. Em geral, o trabalho é individual, com supervisão permanente ou ocasional, dependendo da organização do estabelecimento. O que isso quer dizer? Dependendo do tipo de empresa, eu tenho autonomia. Dependendo de outro tipo de empresa, eu posso não ter essa autonomia, ter que responder o tempo inteiro para um supervisor, né? O horário de trabalho pode ser diurno, noturno ou mesmo em rodízio de turnos, né? Agora, com a pandemia, nós estamos vendo que as lojas estão funcionando assim, em turnos, né? Em rodízios, para evitar aglomerações. O vendedor costuma permanecer em pé, isso é muito importante, por longos períodos e, por vezes, ficar exposto a ruídos, temperaturas variadas e materiais tóxicos, né? Um exemplo de material tóxico é aquele material que trabalha com, por exemplo, cal, né? Cal é pó. Eu vou trabalhar a granel com cal, eu vou estar sujeito a material tóxico, né? Se eu trabalho, por exemplo, numa empresa de coleta de exames laboratoriais, eu posso também estar sujeito. Caso em que é necessário o uso do EPI. O que é EPI? Equipamento de proteção individual. Quais são os equipamentos de proteção individuais que a gente vê para o trabalhador? Máscara, como nós vimos agora há pouco, né? Óculos de proteção, luvas. Se o local é ruidoso, eu preciso ter o protetor auricular, né? Que mais? Dependendo do local, eu preciso de cinto de segurança e aí vai, né? Nós vamos ver um pouco mais sobre segurança no trabalho nas próximas aulas. Nas próximas aulas, veremos com detalhes cada um dos aspectos da ocupação de vendedor do comércio varejista. Porém, é importante que identifiquemos os vários conhecimentos, as experiências e percepções que já temos sobre o assunto. Existem muitas coisas que fazemos e não valorizamos porque são parte do nosso cotidiano e não a percebemos como conhecimentos. Agora nós vamos entrar na atividade de reflexão, aspectos do cotidiano que constrói o perfil do vendedor. Então nós vamos ver, né, quais são as competências básicas para essa ocupação e como no dia a dia podemos desenvolvê-las, né? A atividade de reflexão, aspectos do cotidiano que constroem o perfil do vendedor. É o caso, por exemplo, de transmitir confiança, que desde o começo estou falando, né? Confiança é o valor mais forte e a competência mais forte exigida no vendedor. Por quê? Porque o processo de vendas envolve risco, né? As pessoas têm medo de comprar em demasia, de pagar um preço exacerbado, de comprar um produto que não tem a qualidade desejada. O vendedor tem que criar essa relação de confiabilidade para gerar conforto e segurança no vendedor, no cliente, para que esse cliente possa comprar
e ser fidelizado e procurar sempre você. Então, voltando a falar, transmitir confiança é uma das competências pessoais listadas na CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, para um vendedor de comércio varejista. Você consegue se pensar em que atividades do seu dia a dia desenvolve essa competência tão importante para essa ocupação? Você consegue imaginar o que no dia a dia você faz que desenvolve essa competência de transmitir confiança? Vamos ver. Você transmite confiança no dia a dia quando demonstra interesse genuíno pelas atividades de seus filhos, ou quando dá espaço para que eles experimentem novas atividades. Quando estimula um amigo a enfrentar novos desafios e que pode contar com você se não for bem sucedido. Enfim, no dia a dia, você desenvolve esta competência sem perceber, quando é genuíno e autêntico. Então não tente botar uma máscara artificial para vender, né? Nós temos que ser autênticos, ter o peito aberto, demonstrar a nossa verdade e o nosso interesse genuíno em ajudar o cliente. Nós estamos ali para prestar um serviço e da melhor maneira. Estamos ganhando o nosso pão e contribuindo para que aquele cliente saia satisfeito. Então, olha lá, confiabilidade as mães conseguem na relação com os filhos. Não que seja igual, mas é um princípio parecido, né? Ou quando estamos com amigos, né? E conseguimos ouvi-los para poder dar a nossa opinião e os nossos conselhos. Com o cliente não vai ser diferente. Comunicação clara e objetiva. O vendedor profissional é articulado e sabe se expressar de forma clara e objetiva, o que não significa falar muito. Foi o que eu acabei de falar há pouco, né? A questão das pessoas prolixas. É preciso, na comunicação, ter repertório e conhece a concorrência, tendo facilidade de argumentar porque conhece bem o produto ou serviço ao qual está representando. Você tem uma boa comunicação? Como desenvolvê-la no perfil do vendedor do comércio varejista? Tem muita gente que se acha tímida, né? Conhece muito bem as técnicas de vendas, como abordar o cliente, mas chega na hora, trava. Então, por isso que é muito importante a gente olhar no cotidiano quais são as atividades que a gente faz no dia a dia que podem nos ajudar a abrir, né, essa possibilidade e essa competência. Você melhora sua comunicação aumentando seu vocabulário. Então faz isso no dia a dia quando lê bastante, se mantém informado com o que está acontecendo no mundo, forma a sua própria opinião sobre os temas que revestem a sua vida social. Já experimentou escrever um artigo ou uma redação sobre como vê o mundo e quais os valores mais importantes para você? Então quando você pratica isso, a leitura, parou a leitura, começa a fazer uma reflexão, espera um pouquinho, será que esse autor aqui está realmente transmitindo os mesmos valores que eu acredito? Como é que eu me posiciono frente a essa situação? E a situação do país, né? A questão da pandemia, a questão da perda de empregos, a questão da economia sendo devastada, né? Como é que eu me posiciono, né? Como é que eu oriento meus filhos, né, frente às dificuldades que a vida nos interpõe? Então, quando eu estou fazendo isso, eu desenvolvo não só a capacidade de comunicação, mas também a capacidade de argumentação e persuasão. Persuadir é convencer o cliente de aquilo que você está oferecendo é o melhor produto ou serviço e que vai atendê-lo com qualidade. Outro exemplo é ser empático, que é quando o vendedor cria identificação, causa boa impressão e é simpático porque o cliente sente que ele se coloca no seu lugar e compreende suas necessidades. Tem vendedor que consegue fazer isso tão bem que o cliente já nem vai mais na loja, ele já pede por telefone para esse vendedor e o vendedor já sabe das suas necessidades e já manda o pedido pronto para o cliente. Então, por isso que é muito importante todas essas habilidades que nós estamos falando.
e todas elas estão alicerçadas na comunicação. Quando me comunico bem, eu entendo bem o cliente, me coloco no lugar dele, sou solícito e presto um serviço de qualidade. Você naturalmente é empática ou empático quando conversa com suas amigas e permite que elas desabafem, expressem sem temor seus sentimentos. Você, sem perceber, se coloca no lugar dela e tem paciência para ouvi-la e lhe dar conselhos de como se sentir melhor. Não é isso? Então, com o cliente, nós vamos fazer algo parecido. Tem cliente que chega na loja e quer desabafar, né? Tem cliente que chega na loja que quer contar um pouco da sua vida. O vendedor não pode ter pressa. Nós vamos estudar mais adiante o perfil dos clientes. Existem naturalmente 4 perfis e nós vamos falar de cada um deles, né? Como abordá-los? Tem cliente que entra na loja, quer o produto e quer ir embora, não quer conversa. Tem cliente que não, é choroso, meloso, né? Então, e tem cliente que vem contando vantagem. Então a gente tem que saber lidar muito bem com cada um deles, né? Outra competência importante é a criatividade, que é a capacidade de gerar respostas novas, e o bom vendedor é criativo, porque sempre encontra alternativas para chegar ao cliente e propõe soluções inovadoras. Estava vendo agora há pouco, né? E por causa da pandemia, desculpe estar falando desse tema toda hora, mas nós estamos vivendo e temos que ver que esse é um momento que exige criatividade das pessoas, né? Teve uma igreja que hoje é dia como é que é o santo casamenteiro, gente? Não estou lembrando o nome do santo agora, hein? Mas então, e é feito o bolo de Santo Antônio. Então eles fizeram o quê? Fizeram bolo em potinhos e ofereceram para todos, né? Para que as pessoas não precisassem se aglomerar. Então foi uma forma criativa, né? Agora no Dia dos Namorados, por exemplo, alguns restaurantes que atendiam as pessoas presencialmente passaram a usar a entrega, né? A entrega desses produtos de forma customizada para que o próprio cliente, ao receber aquele produto, ele também eu vi uma loja, né? Um restaurante que faz a comida, deixa ela pré-preparada. Chega na casa do cliente, ele com equipamento de QR Code assiste um vídeo onde o chefe do restaurante explica quais os passos que ele tem que fazer para concluir aquela comida, de forma que aquela comida, aquele alimento, aquele produto fique exatamente como se eu estivesse num restaurante. Então, a criatividade é isso, né? Propor soluções inovadoras. Outra questão de criatividade com restaurantes que a gente tem percebido é a questão do contágio, né? Com os cardápios. Eu vi um restaurante oferecendo um cardápio digital. Oferece um QR Code, com o celular o cliente chega e vê o cardápio no seu próprio celular, né? Então, isso é uma questão importante. E a outra é flexibilidade, que no vendedor é a capacidade de se adaptar a diferentes perfis de clientes, como eu estava falando agora há pouco, influenciando-os na decisão de compra. Disciplina também não pode ser negligenciada. Então, vamos falar um pouquinho da flexibilidade. A flexibilidade também é essa capacidade de eu me adequar conforme a necessidade desse cliente. Tem cliente que tem pressa, eu vou ser ágil. Tem cliente que não está com pressa, eu vou ser mais paciencioso, né? E sempre fazendo com que ele fique confortável, né? E eu posso ter que fazer uma mudança nesse produto às vezes, né? Como, por exemplo, na compra de uma cortina, existe os ilhós, né? A pessoa pode falar, não quero essa cor. O vendedor vai lá e troca, né? Então, essa flexibilidade é importante. E o que seria disciplina, né? A disciplina seria o dia a dia do vendedor. Ele tem o momento de olhar os e-mails, ele tem o momento de fazer as promoções, contato por telefone, né? As visitas, se ele for um vendedor externo. Então, ele precisa ter uma agenda.
e tem que ser muito organizado. Disciplina tem a ver com organizador, organização. Se o vendedor não for organizado, gente, não adianta ser um excelente vendedor, vai se perder na hora de fazer os controles e tirar o pedido, né? Um vendedor organizado e bem disciplinado divide bem o seu horário e sabe a melhor hora de realizar uma das atividades fundamentais para atingir seus objetivos. Eu acabei de falar, enviar e-mails, fazer contato telefônico, planejar as visitas, estudar com profundidade suas ofertas e acompanhar a concorrência. Por que é importante estudar as ofertas? Porque é comum a gente ter resistência inicial dos clientes, né? Eles acharem que aquele produto, a reclamação pode ser a queixa pelo preço, forma de pagamento, qualidade do produto. Então, se eu conheço muito bem o produto, eu consigo então dirimir essas dúvidas e convencer o meu cliente, né? Aprende a agir mais com a cabeça do que com o coração, né? Porque o vendedor de comércio varejista é uma ocupação muito importante, é que mais contrata profissionais no Brasil e é uma ocupação importantíssima. Todos nós passamos por um vendedor, né? Em algum momento das nossas vidas, se não em todos os dias. Você teve acesso a alguma das principais competências do vendedor do comércio varejista e teve alguns exemplos do dia a dia onde desenvolve estas habilidades sem que tenha consciência. E agora que já sabe, o que pode fazer para desenvolver as que faltam em você? Construa um plano de autodesenvolvimento. Por exemplo, se o meu problema é timidez, eu vou estabelecer alguns desafios para eu poder, né, quebrar essa timidez e transformar esse desafio numa oportunidade. Se eu estou na escola, eu vou me propor a ser voluntário para falar em nome do meu grupo. Nossa, dá medo, professor, dá medo. Mas não tem desafio que a gente não consiga superar com planejamento, organização e coragem, né? Nós estamos aqui para aprender. Se erramos, temos outra chance. Nós aprendemos com os nossos erros. Então, acho que é importante, além da flexibilidade com clientes, a gente também ser flexível com a gente, né? Façam o seu plano de autodesenvolvimento. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato. Eu estarei aqui à disposição de todos vocês. Então, nesta unidade, com base na descrição da ocupação de vendedor de comércio varejista, feita na CBO, Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego, você se aprofundou nas características e atribuições de um vendedor. Vamos conhecer outros temas também relevantes para a ocupação nas próximas aulas. Tá certo, gente? Então, com isso, nós encerramos a nossa 5ª aula do curso de Técnicas de Vendas no Varejo. Falamos das atribuições do vendedor no comércio varejista. Espero que vocês tenham gostado. Respondam o questionário para garantir a sua presença e consolidar os seus conhecimentos. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.